Nós temos três assuntos no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, vamos tratar do IPCA, a inflação oficial brasileira, que bateu em 0,28%. Tem algumas coisas internas a esse número muito interessantes que é bom para posicionar cada um dos brasileiros em relação ao presente e ao futuro. Depois, vamos abordar uma nova tecnologia, não muito nova, mas novidade aqui no Brasil, que está tomando conta de várias cidades na área automobilística de locomoção. E, finalmente, não podemos deixar de fazer uma referência ao prêmio concedido à Mulher Economista de 2023 pelo Conselho Federal da Economia. Vocês imaginam quem seja? Bom, para mim foi uma grande piada, mas é verdade. Eu vou contar só no final do vídeo para vocês ficarem bem curiosos e acompanharem toda esta película. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, começando então pela inflação oficial brasileira de novembro, IPCA, ele fechou em 0,28%, frente a 0,24% de outubro. Uma pequena aceleração quase que desprezível. Mas a composição dos preços aqui no Brasil que deram esse resultado tem algumas curiosidades interessantes. A primeira é o que nós antecipamos já no quadro que vem por aí, feito ontem. A inflação ela ia ser muito pressionada ou mais pressionada pela alta do preço dos alimentos. Dito e feito, a evolução foi de 0,63%, concentrado em hortaliças e verduras, com alta de 7,27%, tubérculo, raízes e legumes 3,87%, cereais, leguminosas e óleo 2,8% e carnes 1,37%. Era o esperado, frutas antes de continuar nosso papo 0,9% de alta. Então, gente, isso vem em conta das expectativas em função dos problemas climáticos que nós tivemos aqui no Brasil nos últimos meses. Predominantemente, nós estamos falando de produtos agropecuários de ciclo curto, então uma intempérie, um temporal, ainda mais o calorão que deu, isso acaba influenciando muitas colheitas e, evidentemente, se a oferta dessas mercadorias diminui, o preço delas vai subir. Natural, isso aí não é ameaçador em termos estruturais para a inflação, mas tem outras coisas mais curiosas. Eu quero chamar a atenção dos espectadores do Fora de Curva para o item, para o grupo de consumo chamado artigos de residência, que é basicamente o que se compra para dentro de casa. E por que eu estou chamando a atenção disso? Na verdade, esse segmento teve uma deflação de 0,42%. Porém, olha só, o que mais caiu o preço para fazer esse percentual negativo foi a área de TV, som e informática, uma deflação desses produtos de 1,51% e artigos de cama, mesa e banho, deflação de 0,81%. Por outro lado, olha só que coisa interessante e ameaçadora. O item ou subitem dessa parte de artigos de residência que mais teve alta de preços e foi muito relevante foi exatamente consertos e manutenção, 1,38%. Gente, isso não é normal acontecer. Normalmente, quando um equipamento pifa, o normal já no Brasil é trocar por um mais novo, enfim, fazer a substituição de uma mercadoria mais antiga, mas defasada por nova. E se tem essa inflação de 1,38% na manutenção, no preço dos técnicos de manutenção desses equipamentos, isso significa o quê? As pessoas continuam, como sempre, estragando o seu televisor, o seu micro-ondas, sua geladeira, mas estão evitando de trocar. E esse comportamento faz com que eles acessem mais essas pessoas de reparos e é lógico que eles vão ver a oportunidade que está surgindo, muita demanda, vão aumentar seu preço para ganhar um dinheirinho a mais. E por outro lado, a venda desses produtos novos está em deflação porque está caindo. Qual é o resumo da ópera disso aí? As pessoas, sim, elas estão comprando cada vez menos bens duráveis e, já que tem esse movimento, o preço na loja, como aconteceu no papo que eu tive sobre a China ontem,
Quando não há demanda por um produto, a tendência desse preço é cair, e é isso que está acontecendo. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma situação tranquilizadora em termos de número de inflação, de percentual de inflação, aliás, muito forçada, como eu já falei, pela queda do preço de vários alimentos, nós temos esse componente muito claramente recessivo nos produtos, nos bens duráveis, especialmente no grupo de artigos de residência. Onde é que a gente vai parar com tudo isso? Bom, eu diria o seguinte: nós não estamos com uma inflação mais elevada porque a taxa de juros que vai ser decidida amanhã pelo Conselho de Política Monetária, a nossa Selic, ainda é a mais elevada do mundo. Vale muito a pena investir no mercado financeiro do Brasil e não gastar. No momento em que essa taxa Selic cair a patamares não tão vantajosos assim, é lógico que a circulação do dinheiro vai aumentar, porque as pessoas vão estar mais dispostas a consumir do que poupar, e aí sim que vai vir a nossa encrenca da esperada inflação, que eu venho falando tanto. Por que essa inflação é tão esperada? A resposta é simples também, gente, porque o governo está insistindo, está com o pé lá no fundo do acelerador, no que diz respeito à despesa pública, à elevação do déficit primário. E aquela coisa, quando um país gasta mais do que arrecada, isso é inflacionário. Tal situação não se materializou ou não se manifestou aqui no Brasil ainda por conta dos juros extremamente elevados e recessivos. Mas no momento em que a taxa Selic cai a patamares onde as famílias achem mais vantajoso consumir do que poupar, os preços vão estourar. E isso é uma coisa muito séria. É uma advertência que eu estou fazendo há muito tempo, especialmente visando a saúde da economia do Brasil em 2024, que deve sim operar com déficit público, apesar da grande insistência, da grande militância do nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pelo equilíbrio fiscal. Se bem que ele andou fazendo algumas negociaçõezinhas ao nível do Congresso Nacional, que eu não considerei nada saudável para o futuro inflacionário do Brasil. Depois, como segundo assunto do vídeo, eu falei sobre uma nova tecnologia, não é nova, mas uma inovação em termos de modal de transporte aqui no Brasil. Não estou falando de avião, não estou falando de trem, não estou falando de navio, estou falando de tuk-tuk. Você sabe que é tuk-tuk? É um carrinho, na verdade, é uma motocicleta bem básica que tem uma carroceria ampliada, em vez de 2 rodas, tem 3 rodas, que comportam um motorista e mais 3 pessoas atrás, ou serve para carregar pequenos volumes de carga até 500 quilos. Isso aí predomina muito na Índia, tive a oportunidade de andar de tuk-tuk por lá, até tive a aventura de passar por um capotamento com um desses em Nova Delhi, e esse é um tipo de transporte que eu vou colocar na imagem aí para matar a curiosidade das pessoas que não conhecem ainda, mas a maior parte das pessoas já deve ter visto, pelo menos em imagem, talvez não nas ruas da sua cidade. Isso aí domina não só a Índia, mas todo o sudoeste asiático, vários países da África, também a Bolívia aqui na América do Sul, e está começando lentamente a se disseminar aqui no Brasil. O preço de um desses importado, no máximo, chega a R$40.000, provavelmente vai ser menos se for montado aqui, e existem projetos até elétricos de fabricação desse tipo de, não sei se moto, não sei se carro, então é tuk-tuk mesmo, na Zona Franca de Manaus. Por que eu digo que isso é inovador? Na verdade, o produto em si é até um tanto quanto grotesco, mas ele é funcional, ele é prático e combate esse cartel que está dominando o Brasil da indústria automotiva. Nós estamos pagando um preço cada vez mais elevado nos veículos, agora com essa recessão caiu um pouco, mas extremamente elevados pela qualidade que oferecem e em comparação a outros lugares do mundo, e assim surgiu, como acontece em toda a economia livre, uma oportunidade de mercado, a do tuk-tuk. E essa moda pegou muito no município a mais ou menos 40 quilômetros de Ribeirão Preto, em São Paulo, chamado Pontal. E lá os tuk-tuk estão tendo mais utilidades que o famoso Bombril, e com uma vantagem adicional: eles ocupam menos espaço no trânsito, são mais fáceis de manobrar, provocam menos congestionamentos e são mais baratos, consumindo muito menos combustíveis. É quase que uma motocicleta de 125 ou 150 cilindradas ou até elétrico, coberto por uma carroceria adaptada a seu uso finalístico. Gente, em cidades planas, para uso basicamente urbano ou um pouquinho rural,
é um meio de transporte que certamente ou muito provavelmente vai ser adotado no Brasil e não por seus méritos próprios, como eu falei, mas sim pelos deméritos, pelo descaso que a corporação, que o cartel automobilístico está fazendo com a nossa sociedade, com os nossos consumidores. Então, que venham os tuk-tuks, que venham fábricas para cá desse tipo de veículo, para concorrer de frente com os nossos carros tradicionais e até caminhonetes. Uma boa novidade, enfim, caso isso não venha a ser alvo de regulamentação, limitando a sua importação à circulação no meio do trânsito brasileiro. Espero que não aconteça, mas as chances de acontecer, como nós conhecemos, são realmente reais, assim como aquela besteira que fizeram de aumentar até 35% até 2026 o imposto de importação sobre carros elétricos ou eletrificados, os híbridos. Então, mais uma vez, acho que falo pelos brasileiros. Sejam muito bem-vindos, senhores tuk-tuks. E, finalmente, para encerrar o Fora de Curva de hoje, antes disso, não esqueça do like, do compartilhamento desse vídeo com a sua rede de contatos. E aos que estão assistindo o Fora de Curva pela primeira vez, eu insisto aqui no meu convite de inscrição no canal. Gente, eu sou economista e tristemente ligado a esse tal do Conselho Federal de Economia que eu não sabia realmente para que se justificava. Não concordo com esse negócio de proteção da profissão, especialmente para economistas, administradores. Acho que isso aí deve ocorrer para a área médica, a área de engenharia, a área que tem a responsabilidade realmente de não provocar um desastre de acordo com as coisas que decide, que calcula, que faz. Se bem que economista faz muito desastre aqui, não é mesmo? Talvez eu tenha que mudar de ideia. Mas, no centro do nosso assunto, o Conselho Federal de Economia elegeu a Mulher Economista de 2023. Pô, tem tanta economista muito inteligente, muito capaz no mercado. Então eu imaginava que essa escolha seria muito difícil, envolvendo gente da maior capacidade. E nesse escopo, quem foi escolhida pelo Conselho? A nossa ex-presidente, Dilma Rousseff, aquela mesma que provocou uma das maiores recessões, ou se não a maior recessão da história do Brasil, fez a campanha de armazenar vento e saudou a mandioca. Gente, se as nossas lideranças profissionais estão fazendo essas escolhas, o que será que está na cachola deles? A única coisa que eu posso comentar a respeito disso é uma escolha muito da ridícula que eu só posso ver como piada. E assim eu encerro o vídeo de hoje solicitando novamente o like, o compartilhamento desta película e a inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, gente!